Olá, clube, tudo bem? Vamos iniciar agora um vídeo simplificado, do passo a passo de São Bento, tá bom? É uma explicação geral, tá? Porque na apostila não vai ter o passo a passo. Por quê? Primeiro porque eu vou explicar aqui no vídeo, de forma geral, como que você vai montar o corpo, tá? Isso você já tem esses dados, esse passo a passo fotográfico e descritivo do corpo, você vai ter na apostila aí de São Paulo, Santo Antônio e São Pedro. Todas elas têm lá o passo a passo, que é o mesmo que a gente vai fazer aqui, tá bom? Aqui de uma forma mais resumida e lá em fotos de uma forma mais específica, tá bom? Você também pode acompanhar mais detalhadamente a confecção, o modo, de fazer esse corpinho aqui no curso de Nossa Senhoras Online volume 2, que vocês ganharam de bônus. Você vai poder acompanhar lá nos vídeos, do curso de Nossa Senhoras volume 2, os detalhes do passo a passo, certo? Então aqui eu vou passar com vocês no geral, tá? Tem dificuldades nesse geral? Procura lá no passo a passo do curso de Nossa Senhoras. Está em outro grupo, mas você que tem acesso ao que é o clube, tem acesso a esse outro grupo também. Então, nós estamos aqui com o corpinho de São Bento, os pezinhos. Qual é o primeiro passo que a gente faz? Primeiro a gente faz o anexo do body aqui no corpo, tá? Na apostila, eu expliquei o porquê eu tô fazendo esse detalhe um pouco diferente, tá bom? Então, lá no passo de Nossa Senhora, você vai encontrar o body colado. Eu estava fazendo, somente de forma colada, tá? Com a cola de silicone líquida. Daí, eu fiz um teste, e gostei, tá? Aqui não vai dar pra ver porque está no preto, tá? Mas eu apliquei a barra aqui do body com o ponto atrás. Aqui você vai ver, olha, pelo avesso o resultado. Tanto na barra do body como aqui na gola também, tá? Presinho aqui, ó, tá bom? Então, eu fiz isso tanto na frente como atrás. Então, fica aplicado. Em vez de colar, eu apliquei com o ponto atrás. Mas tá aí o pontinho atrás. Então, depois que você colar ou aplicar com o ponto atrás, pode ser também feito na máquina, pode ser o caseado na máquina, o que você achar melhor. Você vai juntar as duas partes do corpo, correto? Juntou as duas partes do corpo, beijando avesso com avesso, a gente vai costurar pelo direito. Vamos primeiramente costurar entre as pernas, na cor pele, na cor nude, e aqui também fazer esse caseadinho aqui na região do body, bem no meio da perna. Depois a gente já passa para casear essa lateral da perna e essa outra lateral também. E daí a gente vai deixar o body para casear depois, tá bom? Depois que você fez o caseado das pernas, das laterais e do centro da perna, a gente vai anexar o pé, tá? Então, para preparar o pé, o que você vai precisar? Você vai precisar de 2 camadinhas, da sola do pé, tá bom? A sola que vai por cima aqui, que vai ficar em contato com o papelão, então eu refilo toda a volta para não ficar 3 camadas para serem caseadas, tá bom? E por que na sola do pé tem 2 camadas? Porque nós estamos usando esse papelão aqui no pé. Mas por que usar papelão no pé se o santinho vai ter uma sandália? Fiz o teste e gostei, tá bom? Por quê? Porque, primeiro, ele vai dar mais equilíbrio para a peça, por estar essa parte de baixo que fica retinha e não abaulada. E na hora da colagem, você consegue uma colagem mais efetiva, Quando o pezinho ele fica abaulado por conta do enchimento, na hora que você vai colar o pezinho na sandália, às vezes fica aquela bordinha que não houve aderência total, então fica esbranquiçado, tá bom? Principalmente em feltros de cores escuras. E daí o resultado, o acabamento final não fica legal. Então, quando
a gente coloca aqui esse papelão, esse pezinho ele vai ficar retinho, ele vai colar com mais facilidade na sandália e vai ficar com um acabamento super legal, tá bom? Então, eu preferi fazer dessa forma. Se você quiser fazer da outra forma, pode ficar tranquilo, né? Você pode só colocar, então, o papelão na sandália. Não precisa colocar aqui. Isso eu testei, gostei e prefiro fazer dessa forma, tá bom? Então, colou as duas camadas na sola, refilou e cola o papelãozinho aqui, né? Na parte mais traseira aqui do pezinho, deixando essa frente livre, porque a gente vai precisar dessa frente livre para fazer a marcação dos dedos, tá bom? Então aqui eu já peguei o gabarito e coloquei aqui no pezinho para fazer a marcação dos pontos das divisórias dos dedos, pra gente fazer a marcação. Essa marcação também tem lá nos vídeos de Nossas Senhoras, tá bom? Lá eu explico direitinho como fazer essa marcação dos dedinhos. Se você tiver dúvida, dá uma olhadinha lá. Então aqui nós já temos a parte de baixo do pezinho, a parte de cima do pezinho é essa parte vazada, tá? Aqui também já marquei os pontinhos com a caneta apagável e aqui eu marquei o meio desse círculo aqui, dessa circunferência, tá? No gabarito também tem aqui para fazer a marcação, mas se você não quiser usar gabarito, você pode simplesmente dobrar no meio esse círculo e fazer o pontinho aqui para marcar o meio, tá bom? Essa marcação do meio aqui desse círculo, você vai fazer do lado do avesso, porque aí você consegue visualizar melhor, tá bom? E as marcações dos dedinhos do lado direito da peça. Então, depois que você fazer a marcação, você vai inserir aqui e fazer o caseado em volta. Tudo isso você encontra lá nos vídeos de Nossas Senhoras. Essa parte aqui da anexação do pezinho na perninha, tá bom? Essa parte é tranquilo, tá? É um corpinho assim básico para todos os santinhos, então hora que você pegar o jeito, você vai deslanchar e já pode até deixar alguns corpinhos já feitos, né? Se você tem bastante encomenda de santinhos, você já pode deixar pelo menos o corpinho já pronto, né? Porque a questão aqui do body, eu gosto sempre de estar colocando o body da mesma cor da túnica, mas não precisa ser necessariamente dessa forma, tá bom? Porque o body não vai aparecer, né, pelo lado de fora, só se alguém pegar e erguer a túnica que vai encontrar o body lá. Então você pode usar uma cor aí que seja uma cor neutra, né? Um bege palha, um branco, um caramelo, né? Uma cor aí que você quase não tem saída de feltro, você pode estar usando aqui para aproveitar, não é verdade? Só ter aquele cuidado que se for uma cor escura, né? Procure usar somente quando a cor da túnica for escura também, tá? Quando a cor da túnica for clara, você tem que escolher um feltro na cor clara para não dar transparência, tá bom? Então esse body aqui, você pode fazer ele da cor que você quiser, tá certo? Como eu falei, se tiver algum feltro aí que você quase não usa, aqueles feltros mais, né, fininhos, que o aspecto dele não é tão bom, você pode colocar pelo lado de dentro, porque na verdade não haveria necessidade de a gente usar esse body aqui, tá? É só uma questão de gosto pessoal. Se você quiser abolir ele também, não tem necessidade, tá bom? Eu gosto porque se a sua cliente por exemplo, for pegar o santinho lá e começar a virar, né? Aí vira pra lá e vira pra cá e ergue a túnica, eu acho que fica legal quando tem uma roupinha por dentro. Mas é como eu falei, gosto pessoal, certo? Então, corpinho a gente já finaliza aqui, né? Depois que anexou os pés, os dois pezinhos, anexou a parte do pé, você vai juntar com a sola e vai casear toda a volta. Você pode fazer todo o enchimento aqui pela perna. Eu gosto de deixar um espacinho aqui para fazer o enchimento dos dedinhos primeiro, depois eu fecho e faço o restante do enchimento pela perna,
tá bom? Então, depois que você fez aqui a anexação do pé, colocou a sola, fez o enchimento dos dedinhos, depois fez o enchimento do pé, o enchimento da perna, você pode dar continuidade no caseado do body. Caseou um lado, arremata, caseia o pescoço. Finaliza mais ou menos aqui. Depois você vai casear o outro lado. O outro lado você caseia mais ou menos até esse ponto, faz o enchimento, né? Completa o enchimento das pernas, faz o enchimento do tronco, finaliza o caseado aqui do body, inicia o caseado aqui do pescoço, faz uns 3, 4 pontinhos e coloca o arame. Tudo isso você consegue acompanhar, como eu já disse, lá no passo a passo de Nossas Senhoras, tá bom? Colocou o arame, continuou com o caseado do pescoço, fez o enchimento, finalizou. O corpinho está pronto, tá? Há algumas pessoas que me perguntaram a respeito da questão do arame, tá? Essa questão do arame é opcional, primeiramente, né? Você pode fazer ou não, porque os santinhos, né, a gente supõe que é uma peça decorativa, que não vai parar na mão da criança. Então, a gente pode pôr tranquilamente o arame, mas sempre avise a cliente que existe esse arame, tá bom? E tenha todo cuidado também, né? Lá no material de apoio ou nos vídeos, você consegue aí ver como que eu faço a preparação do arame para ser inserido aqui, para evitar qualquer acidente, tá bom? Mas é sempre bom ter esse cuidado. Então, já que não vai para mão de criança, a gente pode usar. Mas se você ou se a sua cliente, né, por acaso, eu quero dar para o meu filho, então pode fazer sem que vai dar certo, tá? Eu prefiro com arame, porque você consegue movimentar, né, deixar essa cabecinha para o lado, para trás, e fica mais seguro, né? Fica mais equilibrado, a cabecinha fica mais certinha. Eu particularmente gosto bastante. Então, a questão do arame é a seguinte: no início eu colava esse arame já logo aqui. Logo que eu preparava o corpinho, eu já vinha aqui na parte de trás, definia, né, a parte de trás e colava o arame aqui. Mas para manusear essa peça aqui com arame, fica difícil. A linha começa a enroscar no arame e aí você perde um certo tempo tendo que manejar isso da melhor forma. Depois eu fui vendo que era possível sim eu inserir esse arame somente no final. Então é isso que eu faço. Mas se você quiser, pode inserir o arame no momento que você achar mais adequado, tá bom? Então, depois que a gente finaliza o corpinho, a gente tem as outras partes para serem feitas, né? Por exemplo, aqui nós temos a túnica, tá? A túnica a gente caseia pelo avesso. É uma sugestão minha, tá? Eu gosto do resultado quando eu faço dessa forma. Mas se você quiser casear pelo direito, fique livre, né? É uma sugestão que eu estou dando. Eu caseio pelo avesso, essa lateral e essa lateral. Aqui, como tá em preto, não vai dar para você ver o caseadinho, tá bom? Então, depois que eu caseei, eu vou desvirar. Você pega aqui e desvira, faça a abertura aqui da costura. Ok? Então, ele vai ficar dessa forma. Aqui, eu já nesse momento, antes de colocar lá no corpinho, eu gosto de colar aqui o aviamento douradinho que eu vou usar, tá? Eu gosto do dourado nas peças religiosas porque remete às imagens de gesso, às imagens de resina. Sempre tem aquele detalhe dourado para dar aquele algo a mais. Então, aqui nas peças de feltro, a gente também pode dar esse algo a mais. Então, procure sempre um aviamento fininho, bem delicadinho, que vai ficar legal, tá? Começo a colar da parte de trás, faço a volta e finalizo na parte de trás, para que o acabamento, né, a junção das duas partes fique na parte de trás da peça. Uso sempre a cola universal para poder fazer essa colagem dos aviamentos dourados, tá? Fica mais seguro, tá bom? Então, túnica, ok. E também, né, nós temos os bracinhos.
Aqui eu já tenho o bracinho finalizado, fica dessa forma. Aqui eu tô fazendo o bracinho, né? Eu comecei a casear aqui, já também passei aqui, olha, o ponto atrás, aqui na junção dos dedinhos, né, ó. Cada dedinho aqui tem um ponto atrás, né? São 3 vezes que a gente faz o pontinho atrás, conforme tá indicando lá no molde do bracinho, né? Tem também o lugarzinho onde você vai fazer esse ponto atrás, tá bom? Também Nossa Senhora tem o passo a passo mais detalhado, né? Mas eu gosto sempre de frisar, né? Sempre para você obter uns dedinhos mais realistas, mais redondinhos, né? Que chamam a atenção. Você vai pegar um objeto não de ponta assim, né? Mas uma ponta mais arredondada, mais reta. Vai inserir em cada dedinho ali e vai fazer um movimento circular assim, movimento rotatório, para que você consiga abrir as fibras desse dedinho e ela já fique, ó, praticamente os dedinhos, quando você faz isso, ele já fica arredondadinho. Então, quando você coloca o enchimento, ele fica bem certinho, tá? O enchimento eu gosto de fazer com a pinça, tá? Porque a pinça ela entra lá dentro do dedo para você levar a fibra, tá bom? Então, fez o bracinho, fez o enchimento da mãozinha, depois termina aqui o enchimento do braço. Nós temos então a manga. Aqui eu sempre sugiro que comece o caseado da manga e depois que você inserir o braço que você termina, tá? Para ficar mais fácil a entrada desse braço. Então aqui eu caseei até esse ponto. Agora eu vou inserir o braço, tá vendo? Ele entra com muita facilidade, porque tem pouco material caseado aqui, tá? É possível você casear toda a manga primeiro e depois inserir o braço? Sim, é possível, tá? Mas eu ensino dessa forma porque se você não fizer um enchimento adequado desse bracinho, você vai ter dificuldade de entrar com ele, caso você tenha caseado toda a manga já, tá bom? Então, depois que colocou o braço, é só finalizar aqui esse caseado aqui da manga. Da parte do corpo, no geral, é isso, né? Confecção do corpo, depois túnica e bracinhos e manga. Daí, no próximo passo a passo, eu passo para vocês, então, os detalhes, né? Nós temos ali o escapulário, tem a touca e tem os detalhes também, né? Que compõem aí o livro, o cajado e também temos a confecção da cabeça, tá bom? Né? Dessa forma que a gente faz aí a produção dos nossos santinhos, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.